O Corinthians briga para os títulos esse ano, Paulo Sérgio? Eu creio que sim, até porque o Corinthians é uma equipe que tem demonstrado que pode chegar. No ano passado, muitos acharam que o Corinthians não ia chegar. E aí você tem o Maicon, que é um jogador do seu lado, importante. falou que o Corinthians era 1.0. O Maicon é um jogador importantíssimo. Ele é bom de bola. Né? É bom de... O Fausto Vera, que muitos criticaram, bom de bola. É um jogador muito bom. Pra você, joga os dois? Joga os dois. O Duqueiroz poderia jogar tranquilamente no lugar de um desses dois, porque o Duqueiroz é um 8 pra mim. É um 8 que pode chegar... Mais do que 5. Mas mais do que 5. Aí, se você... Tira o Duqueiroz, você joga com esses dois, você dá mais liberdade pro Renato Augusto. Pro Renato jogar, pro Roger Guedes. Dá liberdade pro Roger Guedes. E você tem jogadores na contenção. E isso é muito importante. E o Roberto é um jogador que é um garoto que precisa voltar à forma física, se machucou porque não tá bem fisicamente. Tornozelo errado, ele tá com tornozelo. Cuida do tornozelo, que eu parei de jogar por causa do tornozelo. Que por sinal o Neymar fez aniversário. Mas isso tudo é fortalecimento, né? É, fortalecimento. Tudo é fortalecimento. Se não fizer fortalecimento, é faca, irmão. É cirurgia. Então é o seguinte, pra você, Souza, a defesa do Corinthians, Fagner, melhor lateral direito da história do Corinthians. Gil, que jogou bem, que é bom de bola. O Balbuena perdeu a posição pro Bruno Brandes. Tá jogando bem pra E também o time do Botafogo não é um time não pressionou. Não foi pra cima. A não ser no primeiro tempo que o João Vitor deu um chute e que o Cássio fez uma defesa extraordinária. Tirou aqui, legal. Que é o maior jogador da história do Corinthians, e o maior ídolo é o Cássio. O que pensar? O Yuri Alberto, Roger Guedes, Romero, que ele tira sarro, você também, e o cabelo de boneca. E o Roger Guedes, que é artilheiro, com 4 gols. Eu não tiro sarro do Romero, não. Eu acho ele um jogador voluntarioso. É aquele jogador que não vai aparecer pra quem forma opinião. É o Luciano ontem, que chutou, que não fez gol. Não, bom mas... é o Nestor, que ontem não jogou nada. Bom é os caras do São Paulo que estão jogando nada. Não, mas ganhamos o jogo. Tá jogando bem? Não, tá jogando bem. Ontem jogou bem? Eu acho que jogou bem. Você tá de sacanagem, senhor. Mandou no jogo, o jogo todo. É que assim... É a mesma coisa você vê. É a mesma coisa eu quando vi meu pai com a minha mãe. Primeiro tempo. Depois a gente fala, né, do São Paulo. Depois a gente fala do São Paulo. Mas assim, falando... O grande problema do Corinthians, na minha concepção, é o quê? É quando você vai perder hoje... Que concepção, velho? No meu pensamento. Concepção pra ficar bonito. É uma cidade do Chile que eu tive em Santiago. Concepção. Isso aí mesmo. Concepção. É de lá que tá o termo. Tá certo. Olha só, é quando vai se perder, quando se perde por lesão Renato Augusto, o próprio Roger Guedes. Você viu ontem quando se tirou... Deixa eu falar uma coisa pra você. Aí não tem banco. Teve um dia, eu não vou contar quem é, mas os caras vão saber. Teve um dia que um comentarista aqui sempre falou da minha ótica, sempre, porque todo mundo tem. Eu falo Zé Ruela, eu falo seus pés de rato, eu tenho as minhas, meus... Você também. Diga-se de passagem, todo mundo tem. E aí o comentarista que eu tava junto no programa. Na minha ótica. Aí o pessoal do terceiro tempo meteu o nome dele e a ótica. E uma ótica com o nome dele. Rapaz, aí o outro comentarista do lado começou a dar risada. Nossa senhora, eu tive bravo. O quê? Eu tive que partir a briga. Não deixei bater. Deveria ter deixado o outro apanhar. Mas não deixei. Como também não deixei o Luxemburgo bater no Marcelinho. Quando teve aqui, daquela vez. Você é moleque. Você que tava cortando, Latino? Então, voltando pra sua ótica... Pra minha concepção, não ótica, pra não botar ótica no meu nome. É quando se perde os principais jogadores, os articuladores, né? Porque o Corinthians hoje não tem outro jogador de criação, igual o Renato Augusto. Quando se perde... Você viu ontem o Corinthians sem o Yuri Alberto, não sentiu tanto a falta dele. Por quê? Porque há essa mudança de posição hoje. Hoje, os jogadores da frente do Corinthians têm mais liberdade do que quando era com o Vitor Pereira. Quando tinha o Vitor Pereira, era um time mais engessado. Vitor, né? Vitor Pereira. Porque o Ronaldo tá te assistindo, você fala Vitor Pereira, aí o Ronaldo fica ligando pra gente. Ele fica tirando onda comigo do meu quando o Souza fala jogador de armação, hoje você só tem 3 no futebol brasileiro. Você tem o
Você tem o Arrascaeta, Arrascaeta, você tem o Veiga Renato e o Rafael Renato. Veiga. E o Everton, Você não tem mais, não tem mais. O Everton Ribeiro também é. O Arthur também do Bragantino, talvez um pouco, tá mas ele é um pouco mais. E o Paulo Ele é Henrique uma de Ganso do chegada, Fluminense. né? Porque quando você perde um jogador como esse, mas você tem que ter alternativa. Você não pode... O Renato Augusto saiu ano passado, foi uma dor de Nossa, cabeça mãe do pro Corinthians. Pô, eu Você tem queria que dar meu buscar- tornozelo pra ele. Você tem que buscar alternativa, né? Então, o grande problema do Corinthians... Ainda vai perder jogadores... igual o Por quê? Duqueiroz. O Duqueiroz está indo embora. Ah, tá. Não, mas e é não um conta jogador. mais. Outro jogador que cresceu com o Lázaro, que ninguém. Eu, particularmente, não gostava, foi o Rony. Você viu que O Rony tá jogando muita bola. Muito, deu uma Como segundo consistência. volante, né? Porque assim, ó, como você tem uma Quando ele zaga. se posiciona. Bem. Quando ele se posiciona. Não sai, Posiciona. não sai dos sai, lados. Se sair dos lados, Rony, fazer você o vai que ter ele problema. não sabe atrapalha. Isso. Fazer o que ele não sabe atrapalha. Então faz ali bonitinho. Mas isso é simplesinho. mérito do Lázaro. Fala, Verdade. olha, Rony, seu trabalho é esse. Não sai daqui da frente. E Pô, ele tá fazendo inverteu bem 3 feito. bolas ontem, Ele bonitinho, tá fazendo irmão. bem feito mesmo, dando condições ali pro Renato, pro Roger fazer a criação aí. O Corinthians tá jogando bem pra caramba. Tem os gols do Renato Augusto aí pra gente homenageá-lo, até porque Renato Augusto hoje... Até na Copa ele poderia ter ido. Lembra Então, que você falou, cara? mas aí quem que o Tite levou pra Copa? Ah, levou o Rafinha, espetacular. Não, levou o Daniel Alves. Alegria nas que pernas. tá também, preso há lágrima quanto nos tempo? olhos. Tá mais de 30 dias preso. E aí pediu, os advogados pediram para que usasse tornozeleira, que deixasse as... Não tem essa não, com a juíza. Vai ficar. Aí, vamos ver. E os indícios para condenação são fortíssimos. É quase que 99%. E é isso que tem que acontecer. E todas as mulheres do esporte, todos os homens do esporte, deveriam tocar mais nesse assunto. Bater forte. Mostrar a indignação e não dizer assim, ai, mas agora que ele estava parando de jogar futebol, fazer isso, não é com sua filha, né? Não é com a sua mãe, não é com a tua esposa, não é verdade? Não é com o seu filho, não é com uma criança, não é com a sua família, né? Então, chegar a madeira, irmão. Tem que chegar a madeira e tem que defender as mulheres desse país aqui. Tem que fazer isso. Diga-se de passagem. Você acredita que o Renato Augusto poderia ter chance ou não na Copa, da sua visão? Eu creio que não, né? Tá. Eu creio que não, até porque o condicionamento físico dele não estava ideal. O Vitor Pereira não o preparou para isso. Se fosse hoje, nós teríamos o Fernando Lázaro preparando o Renato Augusto para disputar uma Copa do Mundo. E com o Vitor Pereira ele começou a minar. Começou a minar o Renato Augusto, não colocando em jogos, tirando. E aí fica muito difícil. Você, Maravilha, entende que o Corinthians pode ganhar o título paulista com o Palmeiras ou não? Olha, Neto. Porque o Palmeiras é o grande, Palmeiras é o grande favorito, né? Eu sei, mas é o único time que pode bater o time do Palmeiras. Eu só vejo Tem avião. Corinthians pra ganhar o time do 420 Palmeiras. milhões, compraram avião. Quero ver quem é o piloto aí. E as comissárias? Vai ser comissária? Quem mais? Ô, os caras Aperta os cintos que o piloto... Aí eu quero ver, hein? A hora que a Leila sair do Palmeiras, quem que vai... Sabe o que vão falar? Quer apostar? Mas por que comprou avião? Olha quanto que é pra deixar o avião no hangar. Quanto custa pra deixar o avião no hangar? Quanto custa pra deixar um avião? Quanto custa de gasolina do avião? Mas é dela. Como nós... Não, tudo bem, mas Não é o do que eu li é que é do Palmeiras, é da Crefisa? É dela, ela particular. comprou pra ela. Ah, ela comprou pra alugar? Porque a mamãe tem o dinheiro. Aí você não entendeu, não, que quer ele falou que dinheiro. comprou para alugar lá. Mas ela falou que pode alugar para outros clubes também. Ela tá com dinheiro, né? Ô, deixa eu falar uma coisa pra você. Visionária. Ô, cuidado, hein? Querer dar voo muito rasante igual o Condor, né? Que isso, hein? Ô, cuidado, hein? Por quê, Cascão? Você nem sabe, é lógico que eu vou fazer isso. Então, e quando você dá esse voo grandão, ô, cuidado, hein? Já deve pra Crefisa, já deve pra FAM, e que ela é a presidenta. Aí compra o avião, 420 milhões, ela vai alugar pro Palmeiras. E aí os palmeirenses estão falando, tá vendo? Os invejosos vão falar assim, ah lá, seu time não tem avião. Mas cuidado, hein? Não tem Quanto mundial, custa o mas tem piloto, quanto custa pra comissária, Melhor o não hangar. ter. Melhor não ter. Melhor não ter. É melhor não ter. Mas como ela comprou avião pra Crefisa, vamos ver o que vai acontecer daqui 2 anos, 3 anos. Vamos ver.
Vamos só ver. Agora, De sexta pra segunda, a tela vai secar. eu errei, falei 2x0, que foi o placar do Corinthians, que venceu o Botafogo na Neoquímica Arena. Um jogo muito bom, chamou a atenção a qualidade, como o Corinthians foi pra cima do adversário, como definiu o placar, como funcionou bem o meio-campo com o Renato e com o Adson. Mesmo sem o Yuri Alberto, o Corinthians encontrou outras soluções e mostra que essa temporada tá sendo diferente, Chico Garcia. Ô, Renata, eu vou falar Ele um tá só negócio. esperando quinta-feira, ele volta. Vou falar um negócio aqui. O Corinthians tem treinador. Porque eu não esperava uma mudança tão rápida no jeito de jogar. E eu cito 3 jogadores aqui que mudaram completamente. O Rony, ele mudou o posicionamento do Rony, o Rony virou outro jogador. O Adson por dentro, e aí o Vitor Pereira deixava o Adson na ponta direita lá, que ele cortava pra dentro, perdia a bola, era franzino e tudo mais. Olha o que tá jogando o Adson, e não é só pelos gols, tá? Ele fez 3 gols nos últimos 2 jogos, mas é porque ele voltou muito pra recompor. O gol que ele faz é uma roubada de bola no campo ofensivo, jogador disciplinado taticamente. O Adson fez 3 gols nos últimos 2 jogos. Mas tá jogando na posição dele, né, Chico? É isso. O treinador Isso é treinador. O treinador conhece desde a base, né, Chico? O treinador pode potencializar um jogador ou prejudicar um jogador. Treinador é isso. E o Lázaro tá fazendo isso com o Adson. E o Roger Guedes. O que tá jogando o Roger Guedes? Uma coisa que é legal. Cobrindo o corredor, aparecendo na Mais frente, livre na assumindo a esquerda, que é onde ele responsabilidade. gosta. É E onde ele sempre gosta, disse que é o isso. lugar onde ele se sente confortável. E uma coisa que é legal, que ele ouve os jogadores, né, o Lázaro, certo, Denilson? Ele ouve muito os jogadores do elenco do Corinthians, que são experientes, né? O que o Renato Gaúcho tem jogado, o Renato Gaúcho... Renato Gaúcho, não. Pô, é hora do Grêmio, vou falar do Ainda Grêmio. bem que não joga mais. Mais um pesadelo seria. Não, achei que era hora do Grêmio aqui, até me empolguei. O que o Renato Augusto joga é uma coisa Craque gigante, também, gente. craque É um também. negócio assim. Eu falo pra ele, outro dia encontrei o Renato, falei pra ele, cara, fenomenal. Fora Jantou, de série, tava fora da jantando curva. com ele ali, É, tá. o Renato Mandou Augusto, mensagem. né? Renato Augusto. Paulinho vai E ficar aí, com ciúmes, hein? e aí, Paulinho, você falou Paulinho Paulinho te que mandou mensagem aí, ontem não? fez a sua estreia na temporada na Arena. Você mandou aí a mensagem? Paulinho, manda mensagem pro Ulisses Estreia aqui, dele na meu. Arena, já tinha jogado no Morumbi. a volta dele à arena foi espetacular. Vai mandar mensagem. Falou aqui, vai mandar mensagem pra Os você. caras são meus um monte de amigos do bala futebol. enviar seu Eu não coração. sou igual a você. Inclusive, tem tido umas festas dos Penta e você não tá aparecendo, você não tá sendo convidado. Ainda bem, viu? Tá? Entendeu? Você não tá sendo convidado. Mas tá ruim, Festa morta? Nesse primeiro momento é melhor uma distância. Ô, João, festa morta? Agora, o Corinthians Perigosa. Você essa cerveja sem álcool, E você sabe, entende, tirando, malandro. não é não, malandro. E você entende, o bagulho é louco. E você entende taticamente o Corinthians. A função do... Gente, é muito fácil o futebol. Os caras complicam. E hoje, taticamente, o Corinthians é perfeito. Proteção na zaga, aquela coisa toda. Assunção, eu tô curiosa, porque daqui a 2 rodadas teremos Corinthians e Palmeiras na Arena. Aí sim, na Arena O Corintiana. Ronaldo já vai estar aqui, né? Já. Mas pode Vai ter ser um dia pessoal. 16. Ai. Mas pode ter um pessoal. Renata, mas é isso aí, isso que o Ulisses falou. Tá correto, é um time organizado, é um time onde o treinador colocou os seus jogadores, principalmente o Adson, na sua posição que ele começou no Corinthians, que é um meia atacante, não é um beirada. Até porque ele não tem velocidade, não tem físico, porte físico para isso. Então, ou seja, a partir do momento que um meia, ele pode ser baixinho, franzino, mas a partir do momento que ele tem uma certa habilidade igual o Adson tem, o futebol dele rende, né? E Fala disso. Ele Você tá não atrapalhando perca a seu Assunção, raciocínio. cara. Vai, Ô, continua, João, Assunção, segue. Não, Segue. agora eu te entendo Tá ótimo. o que é ficar do lado do Ulisses. É, o Ulisses, ele tumultua. Você começou o programa fugindo da gente. agora eu falei, eu avisei. Viu? Você vai escolher o inimigo. Então tá bom, você batia falta, a torcida xingava, você se atrapalhava e chutar a bola? Não sabe mascar chiclete atrás, morde a língua, tropeça? Fala aí, fala. Vou te dar um conselho, irmão. Fala aí, Eu tô um tempão que eu vou te dar um conselho. Vamos lá. Foca ou na câmera ou no loirão. Já era. Resto, fio. Isso, É aí isso, desenrola. segue. Vai, desenrola. Segue, Assunção, não fica. Mas ficou mais tímido. Mas é isso. O Lázaro está fazendo um excelente trabalho colocando os seus jogadores nas suas devidas posições. Então é assim que o jogador rende, é assim que o jogador gosta de jogar e não tem nenhum tipo de Tem problema. o chora-coração aí, Renata. Bruno Mendes, pra mim, é titular desse time. Nossa. Também Eu acho. gosto dele. Quando eu falava pro Ronaldo, que o Ronaldo brigava comigo. Bruno Mendes. Eu Balbuena vai chorinha. embora. Balbuena vai embora. Não tá bem e vai embora. Vai embora. Vai embora. O contrato dele termina na metade do ano. E pode até ir antes, que o Besiktas já quer ele também. Então, eu acho que o Bruno Mendes e Gil Mas é a o dupla Bruno titular. Mendes, ele é muito jovem, não é? Em idade mesmo, e é excelente. Só que tem que ter mais tempo, Ronaldo tem que ter adora ele, sequência. Ronaldo. O Ronaldo não gosta, Ronaldo mas eu adora ele. gosto. Uma vez num jantar aí, Oi, mas não vou nem Gabi. contar. Oi. Deixa Não eu vou ver, nem não, contar. porque esse... opinião, Ulisses. Vamos voltar rapidinho, tem recadinho hoje. Não sai